Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, hoje eu vou falar mais uma vez da dupla Fla-Flu, né? Maracanã. Cara, tá me estressando demais esse papo, sabe? Estão saindo mais informações, isso vai, vamos dizer assim, revoltando ainda mais a situação que a gente está vendo em relação à administração do Maracanã. Mas eu vou falar disso aí daqui a pouco. Vou comentar um pouquinho sobre o Vasco, né? A gente vai enfrentar o Palmeiras no domingo, jogo extremamente decisivo. Mas eu acho que tem uns pontos para a gente observar, e eu separei algum desses pontos. Eu vou começar pelo primeiro, o substituto do Léo Pelé. Lembrando que o Léo Pelé está suspenso para a próxima partida, ele tomou o terceiro cartão amarelo, cara. Cartão esse que eu achei ridículo, inclusive eu até esqueci de comentar, a arbitragem de domingo foi péssima, cara, péssima. O Vasco que vem sendo prejudicado recorrentemente, né? A gente que teve a arbitragem do Daronco no jogo contra o Bragantino, que foi péssima, prejudicou muito o Vasco, e na última partida não foi diferente. Léo Pelé que tomou o terceiro cartão amarelo. Eu me lembro de uma jogada do Praxedes ridícula, que o juiz deu o cartão amarelo pro Praxedes, que pode prejudicar a gente futuramente. Então, cara, é uma situação complicada. Mas agora a gente fica à mercê de saber quem vai ser o substituto. Quem vai ser o substituto do Léo Pelé? Será que vai ser o Capasso? Será que vai ser o Miranda? E aí, quem que você acha que vai jogar no lugar do Léo Pelé? Ainda tem o Michael, né? Então a gente fica aí na expectativa, a gente ainda não tem um esboço, né, do time que vem treinando, do time titular que vem treinando, mas provavelmente isso vai sair até o final da semana, até lá para sexta-feira. Quem você acha que vai ser o titular? Escreva aí nos comentários. Vamos continuar? Tem mais um ponto interessante. Palmeiras com time reserva? E aí? Lembrando que o segundo jogo, o jogo de volta do Palmeiras na Libertadores, vai ser após o jogo contra o Vasco, uns 2-3 dias após. E a gente está na expectativa de saber se o Palmeiras vai entrar com o time titular ou se o Palmeiras vai entrar com o time reserva. Lembrando que independente de qual seja o time, o Palmeiras tem um elenco muito forte mesmo, mas vai ser uma boa, cara, a gente conseguir escapar de alguns jogadores titulares do Palmeiras, como o Dudu, como o Rafael Veiga, como o Everton, Gustavo Gomes, entre outros, são jogadores extremamente qualificados. Então se o Vasco conseguir, cara, jogar contra o time reserva do Palmeiras, eu acho que vai ser muito positivo, nessa busca que a gente está de pontuar e de conseguir sair dessa situação tão difícil em que o Vasco está vivendo, né? Tá complicado, mas a gente está engrenando, Eu acho que hoje o torcedor tem muito mais esperança do que antes, cara. Muito mais, isso eu tenho certeza absoluta. E Orediano, Serginho e Rossi. A gente está na expectativa também de saber qual vai ser o titular da ponta direita. Lembrando que o Orediano vinha sendo titular nas últimas partidas, mas ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e não jogou contra o Atlético Mineiro. O Serginho jogou e fez o gol da vitória, foi muito importante. E, cara, quem será que o Ramon Dias vai colocar de titular? E ainda tem o Rossi, né? O Rossi que entrou no segundo tempo ali no lugar do Serginho, se eu não me engano. Cara, se eu pudesse dar um chute, na minha opinião, eu acho que ele vai continuar com o Serginho de titular, revezando com o Orediano. Acho que vai ficar ali entre os dois. E o Rossi, eu acho, no meu ponto de vista, que o Ramon Dias vai dar mais um tempo para ele entrar mais em forma. Eu acho que ficou muito claro isso no jogo no Maracanã. Eu ali do Maracanã estava vendo que o Rossi não está no seu ápice físico. E os times do Ramon Dias exigem demais essa parte física, sabe? Do jogador estar em ponto de bala, vamos dizer assim, para entrar e entregar o melhor para ele. A gente vê isso em outras posições. Entregar para ele não, entregar para o Vasco, né? A gente vê isso em outras posições. O próprio Zé Gabriel, que é titular, que vem fazendo bons jogos. Mas, obviamente, o Jair, na parte técnica, é muito superior ao Zé Gabriel. Não sei se muito, mas é superior ao Zé Gabriel. Só que, cara, o Jair, em questão de intensidade, está zero. Tá zero. Então eu acho que o Ramon Dias está priorizando muito isso, intensidade e preparo físico, sabe? Então eu acho que o Ramon Dias está priorizando isso e talvez o Rossi, por esses motivos que eu estou falando para vocês, talvez não tenha tanto espaço a curto tempo. Talvez ali, aí ele for entrando em forma e tal, ele vai voltar a jogar. Lembrando que o Rossi, se não me engano, está uns 4 meses sem jogar, antes desse jogo contra o Atlético Mineiro, então ele ainda está no período de, vamos dizer assim, entrar no seu melhor físico. Rossi que já pegou o Vasco numa engrenagem, né? Já entrando no segundo turno. Então, cara, é complicado você entrar no ritmo. E a gente fica na expectativa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Maracanã, né? Mas antes, cara, vou fazer um pedido aí. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Vamos lá falar sobre Maracanã e dupla Fla-Flu? Vene Casagrande, um jornalista que, cara, eu tiro o chapéu, ele sempre solta grandes informações aí, grandes bombas sobre contratações. Na maioria das vezes ele acerta. Ele trouxe as seguintes palavras em relação ao Maracanã. Tive que cortar, mas voltei. Vamos lá, Vene Casagrande, sobre o Maracanã, sobre a interdição do Maracanã. O motivo pela interdição do Maracanã por tempo indeterminado é para evitar
que o Vasco tente levar para o estádio o jogo contra o Fluminense, dia 16 de setembro, véspera do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Se o jogo de ida da final for no Rio de Janeiro, o Maracanã será reaberto no dia 17. Então, fazendo um resumo mais ou menos para vocês do que o Vene Casagrande quis dizer, cara, em relação a essa interdição indeterminada do Maracanã, né? É que, cara, a dupla Fla-Flu, eles estão querendo jogar os jogos decisivos num gramado impecável, mas por causa disso, por causa desse motivo, eles estão usurpando o estádio do Maracanã, cara. Eu acho que a prioridade hoje do Maracanã é de Flamengo e Fluminense, porque eles têm esse contrato aí, meia boca, de 6 meses, né, de direito de comandar o Maracanã, mas nem por causa disso eles podem evitar, tirar o direito de outros times como o Vasco jogar no estádio, sabe? Então eles vieram com esse papo de que o Maracanã está fechado, vamos dizer assim, indeterminadamente, e eles só vão reabrir o estádio quando eles tiverem as conclusões onde a data dos jogos decisivos deles. Ou seja, se no sorteio da Copa do Brasil der que o Flamengo vai jogar contra o São Paulo no dia 17, pela final da Copa do Brasil, eles reabrem o Maracanã no dia 17. Se for só na outra semana que vem, eles reabrem o Maracanã só na semana que vem. Vocês conseguem compreender? Lembrando que o Fluminense vai jogar logo após ali a essa data, né? Se eu não me engano, caso o Fluminense se classifique para as semifinais. Acho que coisas do tipo, acho que o jogo... Caso o Fluminense se classifique para a próxima fase, a semifinal da Libertadores, o Fluminense vai jogar logo ali após. Ou seja, é uma estratégia deles de blindar o estádio, do Vasco não poder entrar na justiça, porque a justiça vai olhar e vai falar, pô, o estádio está fechado indeterminadamente, ou seja, ninguém está jogando. Fluminense e Flamengo não estão tendo prioridade, só que é uma estratégia deles. Porque quando eles tiverem conclusão de quando eles vão jogar, eles vão e reabrem. Vocês estão entendendo, cara, o jogo de cintura, o jeitinho carioca que o Fluminense e o Flamengo estão fazendo em relação ao Maracanã? Eu acho muito triste, cara. Eu acho muito triste porque prejudica o Vasco também nesse jogo de volta, né, do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Lembrando que no primeiro turno jogamos lá no Maracanã, o jogo foi 1-1, né, foi empate 1-1, e o Fluminense só liberou 10% de carga para a torcida do Vasco, cara, sabe? Prejudicou o Vasco, cara. Em relação, se a gente for pensar que a maioria é tradicional aqui no Rio de Janeiro, a gente jogar 50-50, cara. A maioria das vezes o futebol carioca é assim que funciona. Clássico é 50-50. Só que não foi isso que o Fluminense fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E agora, se a gente pudesse, vamos dizer assim, pagar na mesma moeda no segundo turno, a gente não vai poder fazer. Eu vi muita gente falando, o Vasco tem que mandar o jogo lá em Manaus, cara. Eu acho que seria uma boa, cara. Seria uma boa que o Vasco talvez pagaria na mesma moeda ao Fluminense. Fluminense que vai poder estar no momento decisivo ali da Libertadores, né? E a gente vai botar eles pra viajar, cara. Vamos lá, vamos pra Manaus jogar contra a gente. E coloca só 10% de público pra eles. Eu tenho certeza que a torcida vascaína em Manaus é muito forte. O Vasco iria amassar eles em questão de torcida, cara. Sabe, se a gente puder, o Vasco só vem sofrendo muito, o Vasco vem sendo muito criticado nos últimos tempos, a gente tem que pagar de alguma maneira, sabe? Obviamente, dentro da lei, dentro da justiça, mas a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Porque é inacreditável, inacreditável. Eles estão usurpando o estádio do Maracanã, cara. Estádio esse que é de todos, né? Se a gente for lembrar, quando eu falo de todos, a gente tem times aí do Rio de Janeiro em fases decisivas de campeonatos nacionais. A gente tem a Portuguesa no momento decisivo na Série D. A gente tem a Volta Redonda no momento decisivo na Série C. Cara, eu acharia da hora colocar esses jogos decisivos desses times no Maracanã. E levaria torcedores de todos os times. Seria o segundo time do torcedor carioca. Que quando eu era criança existia muito essa cultura, né? Do segundo time do carioca ser o América. E hoje a gente poderia ter isso, mas não. Como o Maracanã vive nesse momento, onde é blindado, onde o Maracanã não é de todos, a gente não pode viver esse tipo de situação. Inclusive a Portuguesa, né? A Lusa da Ilha, que está no momento decisivo da Série D, que se ganhar o próximo jogo contra o Caxias, vai subir para a Série C, não vai poder jogar no estádio da Ilha, porque segundo a CBF, jogos decisivos não tem que ser em estádios com mais de 4 mil pagantes, mais de 4 mil lugares, né, vamos dizer assim, mais de 4 mil lugares no estádio. E o estádio da Lusa, se não me engano, só tem 3 mil. Ou seja, seria uma boa, cara, botar ali no Maracanã, sabe? Mas, cara, infelizmente, essa gestão que a gente vive, cara, vem sendo muito cruel para a maioria dos times, cara, sabe? Tem muita gente prejudicada, é o Vasco prejudicado, são times pequenos prejudicados, sabe? Então, cara, é blindado. Sorte do Botafogo, que o Botafogo tem um engenhão e não precisa passar por esse tipo de situação. Lembrando que o Vasco pode jogar em São Januário, mas São Januário está bloqueado pela Justiça. Justiça essa que está querendo aumentar ainda mais o tempo do Vasco sem público, cara, no estádio de São Januário. Então, cara, isso é de cortar o coração, cara, o que o Vasco vem passando nesse momento.
sabe? A gente que tá vivendo essa fase de tentar se reerguer, uma fase de evolução, cara, a gente tá encarando coisas fora das quatro linhas, cara, sabe? Então, cara, isso aí me mata esse tipo de notícia, galera. E o presidente do Fluminense, né, que fala tanto que o Vasco estraga o gramado do Maracanã, a gente tem o relato do Ganso, jogador do Fluminense, falou para a ESPN ontem. Já vem ruim há algum tempo em relação ao gramado, né? Já vem ruim há algum tempo. Não é querer falar mal, mas não é de agora. Ou seja, o próprio Ganso está falando que o gramado do Maracanã já vem ruim de bastante tempo. E não é o Vasco que jogou 2 jogos como mandante no Maracanã nesse brasileiro que vai estragar o gramado, cara. Mas eles atacam com uma sede, sabe? A gente vê jornalista como Mauro César, como Renato Maurício Prado, sabe? Atacando o Vasco, atacando o Vasco. Cara, jornalista, no meu ponto de vista, são pessoas, vamos dizer assim, imparciais, cara. Mas não é isso que eles estão fazendo. Por que eles não atacam com essa mesma sede a justiça que está bloqueando São Januário, cara? São Januário é esse que tem vários trabalhadores que querem, sabe, ter o seu ganha-pão e tal. Eles não atacam. Eu falei isso no vídeo de ontem, mas eu repito, cara. Porque é lamentável o que a gente está vivendo, cara. É lamentável. Sabe? Então o Flamengo e o Fluminense, que estão priorizando jogar jogos decisivos no Maracanã, inclusive eles vão ser prejudicados no Campeonato Brasileiro. Flamengo que pediu o Corinthians para jogar o jogo contra o Atlético Paranaense lá no estádio do Corinthians, o Corinthians vetou, não vai poder jogar lá. O Fluminense não se sabe onde vai jogar, sabe? Mas, cara, isso aí é um erro de, vamos dizer assim, um erro de estratégia também. Se eles se dizem ótimos administradores do Maracanã, eles deveriam ter pensado nisso antes. Sabe? Por que não colocou um gramado sintético no Maracanã? Por que será que eles não querem um gramado sintético no Maracanã? São muitas dúvidas, cara. São muitas dúvidas. E em relação ao Vasco, a gente não sabe com certeza que ponto eles querem chegar. Por que eles atacam tanto o Vasco? Que ponto eles querem chegar frente ao Vasco, cara? A gente sabe que é para prejudicar a gente, mas a gente não sabe exatamente onde eles querem chegar em relação ao Vasco, cara. É preocupante, galera. Então, galera, é mais ou menos isso que eu trago para vocês. A gente está na expectativa aí se o Vasco vai jogar contra o Fluminense em Manaus ou em outro estádio, mas a gente tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram com a gente no primeiro turno, dar só 10% dos ingressos e amassar eles no canto, ali cantando, torcida pressionando, e vamos pra cima, e eu espero muito que o Vasco saia dessa situação. Então, galera, é isso, espero que você tenha curtido o conteúdo, deixa o like aí, se inscreva no canal, e tamo junto, galera. Complexo Vascaíno na área, é nóis.